Olá, começa agora o Vida e Companhia. Nesta edição vamos conversar com o Ezequiel Brito Mateus, que é engenheiro de software, e ele vai explicar para a gente o que ele faz e um pouquinho mais sobre essa profissão. Ezequiel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Eu começo perguntando a você o que é um engenheiro de software, é isso? Engenheiro de software. Um engenheiro de software nada mais que é um programador com maior experiência do que só um programador, né? Porque hoje o mercado ele mudou muito, né? Antigamente a gente programava em blocos de código, de coisas bem simples mesmo. E aí com a evolução agora das empresas, das automações que agora a gente tem dentro das empresas, o programador ele teve que virar um engenheiro também. Ele não só vê mais código, mas ele também participa hoje da estratégia de negócio das empresas. Ele também entende se aquilo é viável também para dentro de uma empresa. Então, acabou aquele momento de ser somente um programador. Você tem que pensar em como a empresa vai agir para você começar no mínimo, no básico, que seria a programação. Entendi. Em quais setores vocês atuam? Nós atuamos em todos os mercados, inclusive na TV, bancos, mercados, e-commerces, todos os tipos de indústria. Eu acho que agora a programação, ou o engenheiro de software, ou qualquer pessoa de TI, ela tem que estar em todas as áreas para que aquilo se desenvolva, né? Vocês são a evolução, então a gente pode dizer que o engenheiro de software, você falou, né, que é uma evolução do programador e é uma evolução do pessoal do TI de antigamente. É uma evolução, porque antigamente o programador ele não tinha tanto contato com o pessoal de negócios. Então você pedia algo para ele, ele fazia somente aquilo. Como veio essa mudança do mercado, que hoje as pessoas, elas por mais que tenha muita tecnologia, hoje nós temos que fazer, todos nós acabamos fazendo muitas coisas, né? Então, o desenvolvedor, ele acabou virando engenheiro, ele cuida de um sistema de automação, ele cuida hoje em dia de sistemas como rede também. Então, a gente não acaba atuando somente na programação, a gente acaba atuando, inclusive, dentro de outras áreas dentro de TI, né? Entendi. E como que você foi parar nessa área? Foi por um acaso ou você desde sempre se interessou por tecnologia? É algo que já estava ali no seu radar? Olha, vou ser bem sincero, quando eu atuei nisso foi justamente por conta de dinheiro mesmo, né? Porque eu olhei algumas profissões, e uma delas era pedreiro, só que eu era uma pessoa que eu não conseguia levantar um bloco, fui criado muito dentro de casa, assim, né? Então, eu falei, pô, a outra opção que eu tenho é ser médico, mas as minhas condições financeiras, elas não podiam fazer que eu participe daquilo. E a outra era a tecnologia, e a tecnologia, a única coisa que ela exigia de mim era o estudo, e isso eu tinha de sobra, né? Meus pais, eles sempre deram esse espaço para a gente poder estudar. Você precisou para entrar e para atuar nessa área de qual formação? Eu, quando comecei a atuar, eu comecei a atuar sem estar na área, né? É uma área que você não precisa ter uma profissão, não precisa ter uma faculdade, um curso técnico, ou talvez um curso de especialização, sim, você tem que ter, mas você não precisa de uma graduação hoje para você poder exercer na área, né? Então, eu comecei simplesmente lendo livros e baixando na internet tutoriais, aí onde eu comecei a me desenvolver. Ah, é? E há quanto tempo você está nesse mercado? Eu acredito que eu devo estar nesse mercado há mais ou menos uns 16 anos, porque os meus tios já tinham assistência técnica. Então, na época, era um sucesso você fazer montagem e manutenção. E muita gente não lembra, mas os mouses antigamente tinha uma bolinha que você tinha que tirar, você lembra? Para limpar aquilo. E o mouse chegava a ter um conceito de R$40. Era muito difícil antigamente você ter equipamento. Então, eu comecei justamente nessa área de manutenção. Entendi. Mas hoje, né, a gente está falando sobre tecnologia e a tecnologia ela está presente no dia a dia de toda a população em todos os sentidos, né? Em casa, no trabalho, nos estudos. Eu imagino que já tenham vários cursos já de formações específicas, talvez não uma graduação, mas como você disse, cursos técnicos, especializações nesta área. Sim, hoje nós temos, na verdade, segmentações na área, porque hoje é muita tecnologia para uma pessoa só atender. Hoje a gente tem a área de dados que está crescendo muito, ela vai crescer mais e é uma área que ela não vai parar como qualquer outra da área da programação. A programação, ela tende a
ao programador não só programar, mas ele ter que saber como mexer com dados. Mas se o programador ele for mexer com dados, normalmente a gente vai passar isso para um analista de dados, que ele também é um programador, de certa forma, mas ele já tem uma área voltada somente para tratamento de dados, ou como a inteligência artificial também, que hoje é o caminho, né? Hoje tudo vai ser inteligência artificial, não vai ter mais só essa questão de você falar assim, não, eu vou apenas no Google. Hoje já está migrando essa questão da quantidade de acesso do Google, vem caindo muito. Algumas tecnologias como o ChatGPT, Gemini também, que é do Google também, elas estão voltando todos esses acessos apenas para a área de inteligência artificial. Você está falando sobre algumas ramificações da sua profissão, assim como no jornalismo, né, que a gente tem o pessoal das redes sociais, da redação, o pessoal que vai para a TV e várias outras áreas. Você citou também que essa sua profissão ela é muito versátil. Fala um pouquinho mais sobre isso, então. O programador, ele pode atuar, você disse, em várias áreas, mas de que maneiras? Por exemplo, se um programador ele fala assim, eu quero ser um analista de rede. Hoje o mercado está mudando, como grandes empresas como a Cisco, que hoje não é mais só a pessoa saber administrar o equipamento, ela tem que saber um mínimo de programação para ela fazer conexões com outros aparelhos. Então outras áreas, como era a área de redes também, elas estão migrando para essa parte de programação. Hoje, quando você fala em automação também, a gente tem uma ferramenta chamada Low Code também, que são ferramentas que você consegue construir qualquer coisa. Você, como uma apresentadora, você consegue construir sem precisar de um programador. Porém, para você avaliar um erro, você vai precisar ser uma programadora, porque começa a ter algumas partes muito técnicas. Então, para a conclusão daquilo, você precisa ter a programação. Mas o que aconteceu? Com essas ramificações, hoje nós temos que saber dizer qual áreas que nós iremos atuar. Hoje a medicina ela tem um cirurgião, ela tem a pessoa voltada para áreas plásticas aí também, mas na área de programação você também vai ter pode-se dizer, mais de 30 divisões aí só na área de TI. Nós temos suporte, nós temos redes, nós temos a programação, que nessas programações nós temos linguagens de programação também. Então o que um programador faz, outro não irá saber fazer também. Entendo. E eu imagino que, assim como na minha profissão, na sua também, quando você faz um curso, por exemplo, de especialização, você aprende um catado ali como um todo, um pouquinho de cada coisa, mas se você quer se especializar em algo específico, você tem que buscar essa especialização por fora, né? Imagino que, por exemplo, eu vou fazer um curso de programador ou de engenheiro de software, eu não vou aprender tudo que eu vou encontrar no dia a dia da minha profissão. Não, na verdade você tem até os cursos de especialização, né? Hoje as empresas valorizam muito as pessoas que têm a certificação, que é como você estuda para tirar um certificado dizendo para a empresa que você está totalmente apto para atuar naquela parte da empresa. E quem diz isso é um certificado. São formações por grandes multinacionais que dizem que você está apto. E para isso, ela criam vários módulos dessa especialização. Entendi. A gente ouve falar de programação, eu tenho um filho de 8 anos e aí eu vou pesquisando ali cursos interessantes para criança, pré-adolescente e recebo bastante coisa sobre programação. É um curso, você considera que esse curso é indicado também para crianças e que essa profissão pode ser a profissão do futuro? Eu acho que assim, criança, ela tem até um certo ponto para aprendizado, porque hoje o que falta muito no programador é a lógica de programação. Tá. E é importante a criança ter, mas a programação hoje ela gera muita ansiedade para os programadores, porque hoje é muita informação atrás da outra. Você mal termina de aprender algo, você vai para outra. Então, para uma criança, você pode até instruí-la, mas desde que aquilo seja útil para ela no dia a dia, e que aquilo não se torne desconfortável para que no futuro ela não crie ansiedade. Como é uma profissão que está muito presente no dia a dia, você falou sobre pressão, né? Você acredita que essa área, embora seja financeiramente interessante, como você citou no começo do nosso programa, ela seja uma profissão estressante? Eu acho ela extremamente estressante, porque hoje o mundo está muito corrido, né? Então hoje quando você vai entregar algo, você já tem mais 30 coisas ali na tua fila que você tem que trabalhar em paralelo. Hoje você não consegue, como antigamente, há uns 10 anos atrás, você simplesmente atuar
em um único projeto e concluir. Hoje você atua na frente de vários projetos ao mesmo tempo e isso faz que a pessoa tenha muita mudança de contexto e às vezes até se perder no que ela está fazendo. Então ela tem que entender de tudo um pouco. O mercado ele te força a você ser um pouco generalista. Por mais que o mercado ele busque especialista, o mercado ele acaba te forçando que você seja generalista. Então a pessoa que ela vira especialista, ela normalmente ela acaba nem trabalhando para algumas empresas, ela acaba abrindo o próprio negócio e tocando aquilo com maior tranquilidade e com uma entrega melhor do que uma empresa que exige todo esse conteúdo para um funcionário. Entendi. É possível também que, por exemplo, eu tenho uma empresa, sei lá, da comunicação, e aí eu preciso de um programador, de um engenheiro de software. Eu não quero contratar uma pessoa. Existem empresas especializadas que prestam serviços, o tipo de serviços que vocês fazem? Você diz que você gostaria de ter um programador e gostaria que contratar uma empresa que fizesse tudo que o programa fizesse? Na verdade, fizesse? não. Por exemplo, se eu não quero contratar um programador, eu consigo terceirizar essa mão de obra? Você consegue. Você pode tanto ou contratar uma fábrica de software, também como é conhecido, ou como uma consultoria também. Ou você também pode contratar, às vezes, um especialista também na área, porque muitas vezes o especialista, ele atua como consultor e ele vai falar contigo de uma forma que você consiga compreender. E a consultoria e a fábrica de software, elas já fazem isso também. Muito bem. E como que você enxerga o mercado de trabalho para quem está na sua profissão, para quem se interessa? Assim como você lá atrás estudou algumas possibilidades, né? Você pensou, não consigo ser pedreiro porque eu não consigo carregar peso, não consigo fazer medicina porque a medicina é um curso bem caro. Caríssimo. E aí vou fazer programação, que já estava ali também na sua família, né? De um certo modo, já tinha umas pessoas que trabalhavam com tecnologia. Quem está nos assistindo, por exemplo, pode se interessar por este curso, que é um curso que você faz. Como que você enxerga o mercado de trabalho para um programador ou um engenheiro de software hoje? Olha, o mercado, devido à inteligência artificial, ele já está se moldando. Por quê? A inteligência artificial, ela consegue fazer muitas coisas, porém, ela não consegue fazer nada que for extremamente avançado. Ainda não há nada que substitua o humano ainda em termos mais complexos. Ela consegue, hoje a inteligência artificial, ela já substitui um programador júnior. Então, um programador júnior, ele é um profissional que ele tem muita dificuldade de conseguir um emprego no mercado. Hoje, eu tenho bastantes colegas de trabalho que eles pedem indicação porque eles não conseguem atuar como programador júnior, porque hoje a empresa ela já tem alguém ali que consegue fazer várias coisas para ele, apenas com uma boa escrita. Eu até falo lá em casa lá que se a pessoa tiver uma boa redação, ela já é um programador pleno lá em casa, né? Então, hoje o mercado ele espera apenas pessoas sêniores. A senioridade é muito alta, então o mercado está exigindo muito e o mercado está voltando mais para a inteligência artificial, mas a gente também tem que entender que a inteligência artificial, sem um programador, ela não é nada. Ela não consegue fazer o tanto que nós conseguimos fazer. Hoje, só por curiosidade, qual que é a média de salário, embora você disse, né, que quem atua na sua profissão, mas que está começando agora no mercado de trabalho tem essa dificuldade para se inserir, mas qual seria aqui na capital paulista a média de salário para quem está entrando na profissão? Acaba variando muito de uma empresa pequena, uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, né? E eu vejo que as empresas de grande porte, elas dão muito mais oportunidade, e elas conseguem dar essa oportunidade, elas treinam a pessoa para ela adquirir o conhecimento ali, pelo menos como um júnior. Então, a faixa do mercado de programador júnior ali está na média de uns 5,5, 5.800 aí. Pensando na média salarial de toda a população, não é um salário baixo para quem está começando no mercado. Não é um salário baixo, eu acredito que seja um salário até confortável, mas ao longo do tempo que você vai se desenvolvendo na carreira, você vai vendo que não é um trabalho fácil para você se manter. Você pode até conseguir, mas mantê-lo é um pouco já difícil. É que há dificuldade, né? Correto. Muito bem. O Vida e Companhia de hoje está conversando com o Ezequiel Brito Mateus, que é engenheiro de software. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí.
voltamos para o segundo bloco do Vida e Companhia. Hoje nós estamos conversando com Ezequiel Brito Mateus, que é engenheiro de software. E eu vi aqui na minha pauta, Ezequiel, que você pretende fornecer um curso para jovens ali na sua garagem mesmo, né? Você estava falando aqui no intervalo que mora na Zona Sul de São Paulo, para democratizar o conhecimento, é isso? Exatamente. Hoje eu acredito que as pessoas precisam ter uma oportunidade. A gente acaba vendo muita questão de mercado, mas hoje o mercado ele acaba necessitando muito de pessoas, mas é porque o mercado ele também não ajuda a atender essas pessoas de baixa renda, né? Então você imagina uma pessoa para fazer um curso, que seria um curso básico, ele custa em média aí R$20 mil. Nossa. Então, para uma pessoa que tem um salário mínimo, ou até uma pessoa que já tem uma maioridade, com 18 anos ali, ela já tem um pouco de dificuldade para conseguir pagar isso em 12 vezes. Quando eu comecei, eu tive um pouco de dificuldade, porque os meus pais eles não tinham como pagar isso. Na minha época, a gente tinha bastante tutorial, o YouTube ainda não tinha sido lançado, Google era uma coisa muito nova. Então, os materiais que nós tínhamos eram muito poucos ali. E as pessoas que atendiam esse mercado aí eram pessoas filhos de pessoas que já tinham uma boa renda. Hoje, as pessoas dentro da comunidade, elas desejam muito ter uma boa profissão. E hoje o que o mercado muito oferece para ela é ser um jogador de futebol, ser um funkeiro. São profissões ali às vezes muito distantes e que às vezes não agregam tanto ali para a pessoa ter um futuro adequado, né? Eu acredito muito que se a gente oferecer essa opção de ter um profissional que dê aula, porque hoje tem muitos professores, né? Mas tem professores que eles já estão há muito tempo fora do mercado ali, e eles acabam dando aulas muito antigas. Eu, no meu caso, eu já atuo no mercado, eu tenho uma facilidade muito grande de ter contato com essas empresas, uma busca muito grande ali. Então, para mim poder passar ali, eu me sinto confortável, né? Eu me sinto capaz ali de poder ensinar. Porque em um momento atrás da minha vida também, quando eu precisava até aumentar minha renda, eu comecei a dar aula também. Eu conseguia transmitir aquilo de uma forma fácil, porque eu tive muita dificuldade de aprendizado. Eu até pensava assim, nossa, como eu sou burro, eu não consigo aprender as coisas, né? E é engraçado que na programação as pessoas sempre têm aquela visão de achar que você tem que saber matemática. Sim. E eu falei, meu Deus, eu só sei até a tabuada do 10 e eu acho que não vou ser capaz daquilo, né? E a gente entende que, na verdade, para você ser um programador, o que é bom e o que precisa é uma boa lógica, né? A gente não tem essa instrução nas redes públicas. As redes públicas, elas parecem que realmente não conseguem atender ali pessoas ali de comunidade, né? Então, como eu tive essa dificuldade, eu sei o que as pessoas passam, eu sei o que as pessoas precisam e eu sei como passar para elas também. Então, eu quero dar essa aula, eu quero me sentir bem. É uma forma de eu sentir que eu estou realizando alguma coisa e vai ser uma sensação maior ainda de eu colocar essas pessoas no mercado. E para você dar aula, do que você precisa, né? Você falou que pretende democratizar aí esse ensino na garagem da sua casa mesmo. Você disse que mora na região de Interlagos, né? Aqui na zona sul da capital. Primeiro, o que você precisa para dar aula? Se só com um computador, por exemplo, uma criança, um adolescente ou um adulto possam aprender sobre programação, e se existe alguma, além da pessoa se interessar, é necessário ter mais alguma habilidade para ser um programador, um engenheiro de software? Uma habilidade que eu sempre peço que a pessoa ela tem que ter, se ela não tiver, não vai funcionar, é a força de vontade, né? Porque com força de vontade você supera qualquer coisa que você precisa, né? Às vezes a pessoa ela se considera muito boa naquilo, ela tem uma facilidade, mas às vezes a força de vontade ela faz que você supere as dificuldades. Então eu acho que eu dando essa oportunidade, a pessoa tiver força de vontade, ela consegue aprender. Hoje eu já tenho alguns materiais em casa, né? Eu já comprei algumas mesas também, eu já comprei alguns computadores, não consigo ainda custear tudo, né? Mas eu estou buscando ter ainda projetores, algumas coisas para conseguir entregar isso, porque é importante também que as pessoas tenham materiais que você possa explicar para elas, porque hoje o que muitos cursos eles fazem hoje em dia, eles dão muito aula somente no computador para a pessoa.
a pessoa ela acaba olhando outras coisas, ela abre um YouTube, ela abre um Instagram, e isso acaba fazendo com que a pessoa desvincule o que ela está aprendendo. Então, hoje, o que eu preciso mesmo é só um projetor e também continuar a minha força de vontade para ensinar para essas pessoas, né? E buscar essas pessoas com interesses, que eu acho que essa vai ser uma das minhas maiores dificuldades, né? Porque vão ser vagas limitadas e as pessoas não poderão desperdiçar essas vagas para que elas não ocupem um espaço de alguém que queira também, né? O lugar de alguém que se interessa, né? Exato. Quanto tempo, em média, dura um curso para uma pessoa que, por exemplo, não entende nada da área e até que ela saia preparada para o mercado de trabalho? Olha, eu acredito que... Acredito não, na minha certeza a pessoa tem que ter pelo menos um ano de preparação. Mas é um ano totalmente focado em tecnologia. O que acontece muito, que às vezes a gente tem cursos de 2 anos, mas são cursos que eles vão falar sobre filosofia. São coisas que assim, o mercado de trabalho ele não comporta mais esse tipo de atividade dentro da área de tecnologia. Quando a gente tem aula de tecnologia, você tem que ter coisas destinadas ao mercado. O que às vezes pode fugir, mas não fugir? Você falar sobre como o mercado financeiro está, como a bolsa atua, como as ações funcionam, porque isso a pessoa ela já vai preparada pelo menos com a parte de negócio, não só com a parte de programação. Hoje ninguém quer uma pessoa que só faça aquilo, a gente quer diversificação de conhecimento, né? É o conhecimento na prática, né? O conhecimento na prática que faz toda a diferença, né? É a mesma coisa... você contratar, sei lá, um pedreiro, mas ele vai falar assim, eu não vou varrer o chão porque isso não está no meu escopo de trabalho. O mercado ele não funciona assim. Eu acho que qualquer pessoa, em qualquer área, a gente sabe diferenciar um bom profissional e a gente sabe diferenciar um profissional que ele só quer bater a meta do horário do dia, né? Sim. Assim como outras áreas, você acredita que hoje, para você ser um bom engenheiro de software, ainda pensando que o mercado de trabalho se transforma todos os dias, ainda mais o mercado da tecnologia, essa pessoa precisa, Ezequiel, ter uma formação continuada, especializações, por exemplo? Precisa e deve. O que acontece muito no mercado são pessoas que ficaram 8 anos numa empresa, quando ela vai para uma outra empresa, é uma outra tecnologia. E eu já vi pessoas sofrerem, e bastante colegas meus da área de trabalho, que ficaram 5, 7, 15 anos numa empresa, quando eles foram para um outro mercado, já não existia mais essa tecnologia que eles atuavam. E isso acabou sendo muito ruim para eles, porque eles tiveram que pegar um valor que não estava previsto nas contas deles e se especializar. Só que o mercado, ele não para. Enquanto você está se especializando numa coisa, já está lançando uma outra. Então, se você parar, é uma coisa que eu acho que qualquer área você vai começar a sofrer. Inclusive, eu falo que inclusive o jornalismo ele já está mudando também, sim, né? Já estão vindo bastante ferramentas agora que você... hoje a gente tem... Eu, por exemplo, tenho uma ferramenta que ela é de produção de conteúdo, só que para essa ferramenta ela ser gerenciada, ela precisa de um jornalista especializado numa área. É um jornalista que ele tem uma especialização na parte de ótica, então eu preciso gerar informação com um profissional que trabalha só com aquele segmento. Então, hoje só fazer uma faculdade de comunicação ou jornalismo, ela acaba não sendo o suficiente. Sim. Nós temos hoje ferramentas para todo tipo de mercado. Sim, a pessoa realmente tem que se especializar todos os dias. Agora, o que você diria, por exemplo, para quem está em casa, para um jovem adulto, ou para quem até quer mudar de profissão e se interessa em entrar nessa área? Que conselho você daria? O primeiro conselho que eu dou é o mesmo, que é, primeiro, tenha força de vontade. Segundo, busque muito na internet, eu acho que tem bastante informação. Incrivelmente, informações que são gratuitas, elas são muito boas. As pessoas têm o costume de achar que tudo que é pago é o melhor, e não é. Tem muitas pessoas dispostas, com a mesma força de vontade que a minha, de querer ensinar, e essas informações elas estão dispostas para todos, elas estão gratuitas. Então, eu acredito que se você se focar, não deixar as redes sociais tomar a sua coragem, você consegue sim se dedicar e entregar algo para você mesmo, né?
Tem instituições específicas que você indica, por exemplo? Porque a gente sabe que em todas as formações a gente tem muitos lugares e pessoas que oferecem formação, mas nem todos estão preparados para repassar conhecimentos. Você no início citou uma certificação, não sei se é uma certificação necessária para quem atua nessa área. Então é necessário, por exemplo, que levando em conta essa certificação que você falou, essas pessoas procurem instituições específicas? Sim, tem algumas instituições, eu conheço uma que é uma instituição chamada Unib-GMK também. Ela pega alunos, ela transforma alunos ali também e ela tem várias áreas, como eu quero formar em web design. Ela te dá todo um percurso e além disso, no final disto, ela consegue ainda conseguir entrevistas para você, umas legal. Entrevistas mais dedicadas para aquilo que você estudou também, né? Para essa área em que você já quer atuar. Além dessa área de tecnologia, ela tem outras áreas também, como área de comunicação também, como área também de escritório também. Então, ela já está um pouco mais voltada. Lógico que além desses cursos, que mesmo com a tua formação, você ainda terá que buscar o de especialização, porque são cursos profissionalizantes, né? Mas provavelmente, para quem quer só se inserir no mercado para fazer uma renda, esse curso seria interessante. Aí depois, tendo já essa renda, você disse que a entrada no mercado de trabalho tem um salário que não é um salário tão baixo, quando a gente pensa na média nacional, é interessante então esse curso, né? Sim, na verdade é extremamente interessante, porque uma pessoa que ela não conhece nada, ela vai conhecer a tecnologia e vai conhecer o mercado, porque todas essas aulas, e eu inclusive eu já tinha o conhecimento, mas eu fiz por outros motivos, né? Eu queria agregar um pouquinho mais ali para mim, só que ela me deu uma direção que outras escolas não tinham dados, que é, por exemplo, a questão de postura, né? Sim. A gente que nasce em comunidade, a gente vem com muito, e aí, mano, pode pá, e às vezes se você vai numa empresa, isso é o suficiente para você não evoluir. Então, eu gosto muito desse tipo de empresa que ela instrui quando você fala a gente, que é um costume que a gente acaba tendo muito, né? E essas empresas, elas acabam instruindo o aluno a ter uma direção no mercado e também ter uma direção técnica se ele desejar também. Comportamental, né? Esse ponto que você citou é muito importante, porque muitas vezes a pessoa tem uma formação, tem um conhecimento, né, Ezequiel, mas ela não tem, por exemplo, o comportamental, que a gente pode dizer que é essencial em todas as áreas, na sua área, na minha área, em várias outras as áreas, principalmente para se colocar no mercado de trabalho, fazer uma entrevista, conversar com pessoas ali que estão concorrendo com você. Sim. No começo da minha área, eu tive muita dificuldade, porque eu tinha um dom, mas para mim eu não achava que eu tinha um dom para a área de tecnologia. Só que quando eu era empregado para uma empresa, eu lembro que o meu comportamento ele não era muito legal ali para as empresas, eu não sabia me portar, eu achava que a empresa estava sendo chata comigo, mas na verdade, hoje quando eu vejo depois de adulto, eu penso assim, meu Deus, como aquela empresa me contratou, aquele chefe meu devia ser muito legal para ter continuado comigo todo aquele tempo, né? Então, hoje eu vejo que comportamento é mais fundamental do que só a área de tecnologia. As gerações elas estão evoluindo com muita tecnologia, mas está faltando muita parte do comportamental. Hoje as pessoas elas não sabem dizer o que é errado e o que é certo. O errado está se tornando certo e as empresas elas não admitem esse tipo de comportamento. A ética na profissão, né? A ética na profissão. Para a gente finalizar, Ezequiel, mesmo com toda a concorrência da inteligência artificial, você considera que é uma boa profissão para quem está procurando aí algo para fazer? Eu considero que qualquer pessoa que é boa não pode ser substituída, principalmente pela inteligência artificial. É isso, então. Eu agradeço a sua participação, deixo nossas portas abertas sempre que você quiser vir falar sobre tecnologia. Muito obrigado. Essa edição do Vida e Companhia vai ficando por aqui. Hoje nós falamos sobre engenharia de software. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo no nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra na programação. Até já!